Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Ai, muito bem-vinda, borboleta, a mais uma leitura essa semana. E olha, hoje tem chinelada, hein? É a chinelada do amor. E eu sinto que... O que eu senti, na verdade? Hoje, assim, eu tava, nossa... Tem alguma energia que quer vir, que quer, sabe, algum tema para as leituras de hoje? Alguma coisa assim específica que eu deva me atentar, que eu deva falar? E não vinha nada, sabe? Só veio pra mim a sensação do Arcanjo Miguel, né? Eu tô terminando amanhã 21 dias de Arcanjo Miguel e é algo que eu sempre faço recorrente, né, na minha vida. Praticamente todo mês eu tô fazendo e, me trouxe essa sensação assim do Arcanjo Miguel e da responsabilidade em estar ali fazendo, etc, né? Enfim, eu senti de trazer essa energia e junto com um baralho que eu acho que eu nunca usei. E se eu usei, foi uma vez só, porque ele é mais específico. Mas olha que lindo. Ele fala sobre o fim do inverno, né? Aliás, ele traz a energia do inverno. Mas considerando que eu tô no hemisfério norte aqui e o inverno tá acabando pra gente, eu senti que era uma energia assim hoje, sabe? E que talvez esteja conectada com a energia da luz da semana passada. Mas enfim, vamos ver onde é que vai dar isso daí. E eu espero muito que essa leitura contribua para você essa semana, viu, minha borboleta? Bom, a gente tem aqui a carta da Assombrada. 4 de espadas caiu aqui como forma de bloqueio. A carta do Pajem de Ouros e do Diabo. Forte, né, essa leitura? Vamos lá, então, borboleta. O que significa tudo isso e por que é chinelada? Eu não sei, eu sinto que a leitura das geradoras tem chamado muito para autorresponsabilidade. Na verdade, não é uma chinelada, né? Eu brinco aqui com vocês das chineladas, né? Mas eu sinto que são, assim, toques do universo de tipo, olha, tem muitas coisas maravilhosas ali na frente e eu quero te ajudar a chegar nessas coisas de forma mais fácil. E por que eu vejo que as geradoras também têm recados sempre muito fortes, né? Porque geradoras têm muita tendência a dizer sims em excesso, né? E para as coisas erradas também. E não é nada de errado com você, na verdade, mas é uma sociedade, uma cultura que a gente vive e também uma ancestralidade que a gente traz de que a gente tem que estar disponível para todo mundo, de que a gente tem que fazer tudo, de que a gente tem que abraçar o mundo, etc. Você, geradora, que tem um centro sacral definido, naturalmente tem mais energia. E essa energia a mais traz uma confusão de que você tem que aceitar tudo e qualquer coisa e fazer um monte de coisa, etc e tal, né? E eu sinto que isso traz muitos condicionamentos que afastam vocês, às vezes, do que vocês realmente deveriam ter como foco, sabe? Do que vocês realmente deveriam estar olhando. Às vezes vocês estão olhando, né? Você tá olhando, borboleta, a vida de todo mundo no sentido de resolver, né, as coisas, etc. Ou focando em tantas coisas ao mesmo tempo. Só que quando você deveria estar focando em uma coisa, ser mais objetiva ou simplesmente focando em você. Então, eu sinto que as leituras, de certa forma, por mais que elas tragam um tema, elas são sempre um chamado, assim, né? De tipo, volta pra mim para você conseguir enxergar o que realmente precisa ser visto. Para de gastar energia aonde você não está sendo chamada
ou para de gastar energia aonde não tá te agregando e vem gastar energia em você, em um lugar que realmente vai trazer frutos, em um lugar que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Então, borboleta, eu sinto que é meio que isso, assim, por isso que sempre vem as chineladas pra senhora. E aí, o que a gente começa aqui com essa carta do Haunted, né? Que é uma carta que fala sobre a sensação de estar assombrada. Existe um termo, até que a gente ouve, que chama poltergeist. Você já ouviu falar, borboleta? Que normalmente é conectado com fantasmas que nos incomodam, né? A gente vê muito assim em filme, né? Poltergeist, aquelas almas, aqueles espíritos que incomodam, que assombram as casas, né? E fica tranquila porque não tem nada te assombrando não, viu, borboleta? Não precisa correr dos espíritos, não. Mas eu achei interessante que essa carta traz assim, ó, que uma representação do poltergeist, e que no fundo faz mais sentido, é que quando a gente tá muito incomodada com uma coisa, só que a gente não consegue resolver aquilo, ou a gente começa a ignorar, deixa de lado, o nosso campo energético cria um poltergeist que começa a nos incomodar, para que a gente tome uma atitude em algum momento. É quase como se o poltergeist fosse criado por nós mesmos. Então, aquele espírito que incomoda, aquela energia que, tipo, tá incomodando, parece que tá pesado, etc e tal. Na verdade, é o nosso próprio campo astral criando um sistema defensivo de chamada de atenção para que você olhe alguma coisa que está sendo evitada na sua vida. E aí, essa carta do 4 de espadas é uma carta de estagnação mental. Eu sinto que existe uma resistência mental em você, que, tipo assim, que não consegue mesmo sair do lugar e ir para um lugar melhor, sabe? Ir para uma coisa diferente. O que é resistência mental? As mentiras que a gente conta pra gente, as coisas que a gente evita olhar e pensar, os traumas que a gente vive e a gente ignora, a gente guarda num lugar seguro, fecha aquela gaveta mental e não quer mais olhar para aquilo. Traumas podem ser físicos, familiares, brigas, coisas na infância, né? Algum relacionamento traumatizante da sua vida. E eu sinto que talvez você tenha fechado isso, jogado o cadeado fora, a chave fora, na verdade, e deixou quieto. Tipo, eu não vou resolver isso agora, eu não preciso resolver isso agora. Ou então você seguiu a vida e tipo, ai, fiz terapia e nananã, tô bem com esse assunto, paz e amor. Mas na verdade você não tá bem com esse assunto, você não abriu a caixa. Você jogou a chave fora e a forma como você tá lidando é sim, às vezes fazer uma terapia, às vezes ler um livro de autoajuda e fazer alguma coisa, etc. Mas isso não é pegar a chave, abrir o cadeado e encarar aquilo que precisa ser visto, sabe? Então eu sinto que se você se identificar com essa leitura até o fim, borboleta, você é uma borboleta que criou um poltergeist aí, que tá te incomodando, tem algo te incomodando energeticamente, tem algo que ali tá constantemente te chamando e te cutucando, e você precisa olhar para isso. Só que no momento eu sinto que você ainda não tá disposta a olhar para isso, de verdade. Né? E aí o convite do mundo, né? O convite do universo é que você olhe. É para você ir lá e olhar sem medo, sabe? Ir lá e criar coragem de fazer, sabe? De olhar, de entender, de lidar com aquilo. Não é acaso que a gente vem com o pajem de ouros. Nossa, eu tô sentindo até um pouco de ansiedade falando isso pra você. Talvez isso, esse tema que tá guardado aí com você, te gera ansiedade também de falar, de fazer, etc.
né? Então, assim, o pajem de pentáculos, de ouros, ele tem um espírito jovem, ele tem aqui um mapa, né? Ele fala sobre novas direções, novos projetos, até mesmo pessoas jovens na sua vida, né? Às vezes, se é o caso de você ter um filho, alguma coisa assim, que te estimula, né? Mas eu sinto que é uma carta que te leva à prosperidade, através de uma nova direção, através de um novo caminho, através de uma nova atitude, através de um projeto que começa, através da ação. Você dando um passo, né, para a sua independência material também. Então eu sinto que, inclusive, que a hora que você abrir essa caixa de algo que você não tá querendo lidar, olhar ou resolver, você vai sentir até a sua vida mais próspera, sabe? Você vai ver as coisas se desenrolarem, resultados virem, manifestações acontecendo. Tudo isso simplesmente por você ter assumido que você precisava resolver isso, que você precisava encarar de uma vez por todas. E aí o diabo vem, né? E o que é o diabo? O diabo, ele fala assim, olha, não é sobre energias externas não que estão te atazanando, então. Poltergeist não é um fantasma que veio do nada te incomodar. Às vezes a gente bota a culpa no diabo, né? Achando que as coisas na nossa vida é por conta de energia ruim, de parente, de não sei quem, etc. Só que as tentações que vêm do externo, do que a gente chama de diabo, né? São coisas que nós mesmos criamos, que são tentações para nós. Então, assim, eu quero até trazer aqui, porque é uma carta que fala assim, sabe os nossos vícios, as coisas que a gente quer ignorar? Ó, olha isso. Seria muito mais fácil resolver as situações, os desafios, né, que se a gente assumisse que fomos nós que realmente criamos esses desafios na sua vida. O diabo não é nada externo, são as coisas internas que a gente mesmo cria. Porque o diabo, borboleta, ele está relacionado com os nossos desejos. E muitos desejos que às vezes saem do controle, né? Então aqui traz maus hábitos, vícios da nossa vida, obsessões, decisões não saudáveis, tudo isso que faz com que a gente siga alguma direção que não é legal pra gente e que nos deixem prisioneiros daquilo, né? A tentação é tão fácil, tão difícil de resistir, né? E eu sinto que o poltergeist tá ali te cutucando porque tá mais fácil para você ser tentada e seguir as tentações, então algum vício, algum mau hábito, etc., do que ir lá, abrir o cadeado, olhar o que precisa ser visto e resolver isso, né? Então, assim, vamos falar de exemplos, né? Por exemplo, alimentação ruim, não fazer exercício físico, não lidar com alguma pessoa, não resolver o que precisa ser resolvido, procrastinação, vício em comida, vício em bebida, vício em algum hábito que não é legal, ficar sempre consumindo as mesmas coisas que não te fazem mal, falando as mesmas coisas, etc. Tudo isso são sistemas defensivos que você criou para não ter que lidar com o que precisa ser resolvido. Né? Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, né? Que a gente come as nossas emoções, né? Quantas vezes a gente ouve que as emoções que a gente não lida são somatizadas no nosso corpo e se transformam em doença, né? Tudo isso está relacionado com as coisas que a gente evita resolver, que a gente evita olhar, que a gente tá ali e nunca resolve por inteiro, né? Então, borboleta, eu sinto que tá sendo um chamado muito forte de você assumir
alguma coisa que precisa ser olhado, e você não ter medo, sabe? Às vezes é uma coisa que te machucou muito e que te magoou muito e que você finge que tá tudo bem, né? E você simplesmente precisa ir lá resolver. E às vezes só de resolver uma mágoa, por exemplo, a gente já consegue se alimentar melhor. Às vezes, só de resolver um trauma, de olhar para esse trauma e falar em voz alta, essa pessoa me machucou e ainda me dói, você para de comer suas emoções, você para de procrastinar as coisas que são importantes para você, né? Muitas vezes as questões da nossa vida, as questões que estão relacionadas com prosperidade, não parecem que estão relacionadas, só que elas estão e muito, né? Prosperidade, a gente não tá falando unicamente de dinheiro, a gente tá falando do corpo dos nossos sonhos, a gente tá falando de paz mental, paz espiritual, a gente tá falando de manifestações de sonhos, a gente tá falando de boas relações, relações saudáveis na nossa vida, tudo isso é prosperidade, tudo isso tem a ver com abundância. E a gente só vai viver isso quando a gente criar coragem de ir lá e movimentar o que tá ali guardado no nosso coração e que a gente tá evitando olhar, né? Não vai ser curso novo que vai resolver a sua vida, não vai ser a terapia XYZ que vai resolver a vida sozinhos, não vai ser um livro, etc. Vai ser você assumindo em voz alta que tem algo que te machuca e lidar com isso olhando frente a frente com essa situação, sabe? Olhando de cara para que você solte essas tentações que você mesmo criou para você, né? Entende? Acho que é isso, borboleta, assim. Dá pra gente se aprofundar ainda mais nisso, porque quando a gente fala de comportamento humano, de traumas, de coisas ali que estão nos assombrando, né, sem a gente perceber, a gente tá falando de muita coisa, tem muita coisa envolvida, né? Mas eu sinto que deu pra pegar o início da conversa. Agora a vida tá te chamando pra você soltar as coisas que estão te tentando, que te fazem mal, sabe? Né? Chega de continuar com hábitos e costumes aí que não te fazem bem, né? Às vezes você tá tentando resolver de uma forma paliativa, só que você precisa ir lá na raiz, borboleta, não tem jeito. Tem coisa te chamando para você ir lá na raiz, olhar e encarar frente a frente, tá bom? E é isso, minha borboleta. Espero muito que essa leitura contribua na sua vida, que faça sentido para você. E qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.